Tá me ouvindo direitinho? Meu cabelo como é que tá? Tá gravando? Nos últimos anos, muita gente começou a se aventurar no áudio. Na hora de investir, não sabe o que comprar primeiro. Então eu vou fazer um passo a passo aqui, bem breve até, ou não. Porque tem dezenas de vídeos como esse pelo YouTube. Mas agora que você já tá, que assiste o meu. Esse é mais um fora de fase. Se você não tem muito dinheiro, eu digo muito dinheiro, essa é a principal ferramenta do seu estúdio. Qualquer computador, por mais carroça que ele seja, serve para começar a produzir música. Claro que, de acordo com o que você vai progredindo, as sessões e projetos vão ficar cada vez mais complexas. Você pode vir a precisar de uma máquina melhor, mas o que eu quero dizer é, você não precisa gastar rios de dinheiro agora numa máquina para começar a trabalhar com áudio. Já digo disso de antemão porque trabalhar com áudio é caro, muito caro. Mas claro que isso vai depender de qual vai ser o seu tipo de trabalho, profissional ou pessoal. As indicações que eu vou passar aqui são voltadas para qualquer público. Volto a lembrar, você não precisa de uma nave para começar. Mas de acordo com o seu avanço e empolgação com o assunto, são essas coisas que você vai querer investir, beleza? Vamos lá, CPU, Unidade Central de Processamento. É o seu processador, ele é o cérebro da sua máquina e o componente mais importante para o processamento de áudio. Você já deve ter ouvido por aí os nomes Intel, AMD, Ryzen, Core i5 e i7. Esses nomes são marcas e modelos de processadores. Eu não vou explicar cada um deles, porque nem eu sei direito, mas você só precisa entender dois conceitos, que é clock e núcleo. O clock é a frequência do seu processador, a frequência que ele trabalha. O que as marcas anunciam como clock é a frequência máxima em que aquele modelo trabalha. É como se fossem os cavalos de força de um carro. Quanto mais potente, o que implica no consumo de energia e aumento de temperatura quando forçado. Hoje essas frequências são medidas em gigahertz. Núcleos, ou em inglês cores, são unidades de processamento separadas, capazes de lidar com tarefas independentes. Em computadores mais populares hoje em dia, é mais comum encontrar CPU dual core e quad core, que são de 2 e 4 núcleos respectivamente, né? Enquanto máquinas mais profissionais podem ter de 8 até 64 núcleos. Hoje os computadores têm processadores multinúcleos para que haja uma melhor eficiência na hora de processar diversas tarefas ao mesmo tempo. Cada núcleo tem o seu clock. Quando um dos núcleos atinge sua capacidade máxima, as tarefas seguintes serão enviadas para o próximo, ou seja, quanto mais, melhor. Vale fazer uma última observação sobre as CPUs, que é sobre o consumo de energia. Como eu falei antes, quanto mais potência, mais energia é usada. É aí que fica a diferença entre as CPUs de notebooks e as CPUs de computadores de mesa. Notebooks, apesar de terem processadores com números de núcleos e clocks similares às respectivas versões para desktops, eles são menos poderosos. Isso acontece porque notebooks têm que entregar maior eficiência energética, ou então a bateria não dura nada. Sem contar a sua forma, que não é muito favorável para o resfriamento dos componentes da máquina, né? O que pode implicar na redução desses clocks do processador, a fim de diminuir a temperatura e proteger o componente. Isso é o que chamamos de thermal throttling. É recomendável também, pelo menos uma vez no ano por aí, fazer a troca da sua pasta térmica. Com o tempo ela pode endurecer e prejudicar a transferência térmica entre CPU e seus dissipadores. O que posso recomendar quanto à CPU aqui é procurar no mínimo uma máquina com um Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5. A memória de acesso aleatório, ou mais conhecida como memória RAM, é o componente que armazena as informações referentes às atividades e tarefas que você está executando antes de encaminhá-las para o seu HD. Quanto mais gigabytes de memória você tiver, mais atividades simultâneas você poderá executar, mas há também de se atentar ao clock dessas memórias. O clock da memória RAM define a velocidade em que essas informações são transferidas entre ela e o processador. Hoje as memórias RAM são divididas em duas gerações, são elas as DDR3 e DDR4. Claro que existem sim as memórias DDR2 e DDR normal, mas essas já saíram de linha faz muito tempo. Na hora de fazer um upgrade, é interessante confirmar quanta memória está sendo usada pelo seu sistema, para saber se o engarrafamento da máquina se dá de fato por falta de memória RAM. Se for o caso, verifique qual o tamanho e clock dos pentes existentes na sua máquina e qual a compatibilidade da sua placa-mãe aos pentes que pretende colocar. Não vale a pena um pente de 1600 MHz
se sua placa-mãe suporta apenas memórias de até 1333. É importante também ter pentes de tamanho e clock iguais para melhor compatibilidade, uma vez que os clocks da memória RAM são nivelados por baixo. Quer dizer, se você tem dois pentes de 8 GB, mas um deles é de 1333 e o outro é de 1600 MHz, ambos funcionarão a 1333. Algumas marcas de memória RAM são as Kingston, Mac Memory, Crucial e HyperX. O disco rígido, ou HD, é a sua unidade de armazenamento. Ainda que ele esteja caindo em desuso, eu acho importante mencioná-lo. O nome é um tanto quanto autoexplicativo. É um disco que armazena os seus arquivos. É possível encontrá-lo em diversos tamanhos, mas o que deve ser observado também são as suas rotações por minuto, ou RPM. Como ele é um disco movido por um motor e lido por uma agulha como um vinil, a velocidade em que ele gira afeta a velocidade em que os arquivos são lidos e escritos. Com o avanço das unidades flash, computadores têm começado a ser comercializados com SSD ao invés de HD. SSD é um disco em estado sólido, que pode ser 10 vezes mais rápido do que um HD. Justamente por não depender de um disco, uma agulha de leitura, o SSD muda drasticamente a performance do seu computador, desde a inicialização do sistema, velocidade de escrita e leitura de arquivos, até a execução das tarefas. Algumas marcas recomendadas para HDs e SSDs são Seagate, Western Digital, Samsung, Kingston e SanDisk. Claro que vão existir sim outros componentes dentro do computador, mas esses três, a princípio, são os mais importantes para quem vai trabalhar com áudio. Agora, sobre essa história de Mac e PC, eu particularmente prefiro trabalhar com Mac, por ser um sistema mais estável para trabalhar com áudio e com imagem. Mas isso não significa que você vai ficar para trás usando o Windows. Use o que você tem que já é o suficiente. Interfaces e placas de áudio nada mais são do que os responsáveis pela conversão de sinal de áudio analógico para sinal digital. Elas são encontradas no mercado com 1 ou até 8 canais integrados, e a escolha do seu modelo deve ser feita a partir da necessidade do seu projeto. Se o seu projeto se trata de um disco de rap ou um EP solo de voz e violão, uma interface de 2 canais te atende perfeitamente. Agora, se sua intenção é gravar uma banda, você vai precisar de pelo menos aí uns 4 canais. E tudo muda quando a sua intenção é montar um estúdio. Nesse caso, é necessário uma interface de 8 canais integrados, e de preferência uma com expansão via DAT. A conexão via DAT serve para expandir a sua interface, adicionando até 8 canais por entrada e saída DAT através de um sinal óptico. É mais comum encontrar essa conexão em interfaces de 8 canais, mas há alguns modelos de 4 canais integrados que possibilitam essa expansão, como a Focusrite Scarlett 18 e 8. Há também a quantidade de saídas. Essa é uma questão importante, mais para quem tem a intenção de usar periféricos analógicos na cadeia de sinal. Quanto mais canais de saída, mais faixas você poderá processar externamente simultaneamente. Outra coisa é, cuidado com os números. Muitas interfaces são anunciadas como capazes de gravar a 192 kHz de taxa de amostragem. Adianto que você só vai precisar de 48 kHz. Ainda teremos um vídeo sobre taxa de amostragem e bit depth, mas o importante é saber que desde o início da gravação digital, lá nos anos 80, a indústria, tanto da música quanto do cinema, grava a 48 kHz. Números superiores a esse são apenas marketing. Recomendo até que, se você quiser economizar, procure equipamentos usados. Você não precisa da interface mais nova do mercado, porque a tecnologia de gravação não mudou nos últimos 20 anos. Mas claro que ia ter uma desvantagem nisso, a incompatibilidade. A tecnologia de gravação pode não ter mudado muito, mas os computadores sim. Então, se for pegar uma interface antiga, verifique se há drivers dela para o sistema operacional que você está usando. Algumas das marcas mais conhecidas de interfaces são M-Audio, Focusrite, que eu mencionei antes, Presonus e SSL. Vamos agora ao sonho de consumo de todo iniciante do áudio. Digo isso porque é um dos equipamentos mais caros na hora de montar um home studio. Não. Monitores de referência não são telas de computador. Monitores de referência são essas caixas de som que tem atrás de mim. Existem várias marcas e vários tamanhos. E não tem muito essa de, porque essa é melhor do que a outra, não sei o que. Não, monitor de referência deve ser escolhido a partir do seu gosto. Se você tiver a oportunidade, senta, escuta vários modelos e antes de comprar, escolhe a que te agrada mais. Se você puder pagar, claro. Os que tem aqui são os Yamaha HS8. E para ser sincero, peguei ele sem nunca ter ouvido qualquer monitor.
só porque eles podem ser encontrados em quase todos os estúdios do mundo. Eles são baseados nos Yamaha NS10, modelo super aclamado pela galera do áudio. E não, os NS10 não são monitores flat. Existem tantas curvas no gráfico de resposta de frequência. Desculpa, eu me distraí com minha mãe querendo sair do quarto. Vivendo cativeiro. Eles têm tantas curvas no gráfico de resposta de frequência como qualquer outro. Isso é um boato. Para quem está começando, eu recomendo sempre os Edifier, que são os melhores no custo-benefício, né? Quer dizer, eles têm um somzão e são bem baratos até. Mas vamos às especificidades. Monitores são encontrados em vários tamanhos. O que se deve saber é, quanto maior o alto-falante, melhor a resposta de grave. Mas ao mesmo tempo, por causa dessa resposta de grave, você vai precisar de uma sala maior. Senão vai ter problema de ressonância desses graves. Quer dizer, essa ressonância pode fazer com que as mixagens fiquem sem grave. Porque uma vez que você sente que há sobra de graves, você intuitivamente vai diminuir essas frequências. E quando ouvir em outro lugar, em outro sistema, os graves que estavam bons na sua sala tornam-se inexistentes, porque você fez a compensação na mix. Deu para entender? Acho que fica melhor mostrando, né? Essa seria uma mix feita em um estúdio com uma acústica razoável. E essa seria a mesma mix feita num estúdio com ressonância de grave. O que acontece é que as ondas graves continuam batendo na sua sala e elas ficam rebatendo e isso faz essa sobra. Quanto ao posicionamento, você sabe o que é um triângulo equilátero, né? Bom, se não sabe, é um triângulo em que os três lados são iguais. Então imaginemos assim, que duas das pontas desse triângulo são suas caixas. A terceira ponta é a sua cabeça. Dessa forma, você tem os seus ouvidos no ponto perfeito para identificar os elementos espalhados pela imagem estéreo da sua música. Eu posso, mais futuramente, fazer um vídeo só sobre imagem estéreo, mas agora não é hora ainda. O que você tem que fazer é medir a distância entre as suas duas caixas, 1,5 m, por exemplo. Sendo assim, a sua cabeça deve estar a 1,5 m da caixa direita, ao mesmo tempo que está a 1,5 m da caixa esquerda. Tendo as distâncias corretas, você direciona as caixas de forma que ambas estejam apontadas para os seus ouvidos. Já quanto à altura, o ideal é que os tweeters, esse alto-falante menorzinho aqui, o ideal é que ele fique na altura do seu ouvido. Algumas marcas de monitores são KRK, M-Audio, Yamaha, Edifier e Adam Audio. Ainda tenho o que falar sobre microfones e controladoras MIDI, mas como esse vídeo já está bem longo e está muito quente aqui, eu vou fazer um vídeo abordando cada um desses assuntos. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos que também se interessam como você, tá? Deixa um feedback nos comentários. Obrigado pelo seu view, uma boa viagem.